Nós estamos numa situação vergonhosa. Não pensei que ia concordar com o senador Renan Calheiros, mas, de fato, estamos numa situação vergonhosa na votação de hoje. Um arremedo de um projeto de resolução que tenta salvar e vender à opinião pública uma imagem de transparência, regulamentando, institucionalizando, legalizando e mantendo uma das maiores excrescências da política brasileira, que é o orçamento secreto. Todos sabem, ou aliás, boa parte do povo brasileiro sabe, que esse instrumento do orçamento secreto, além de lembrar casos gravíssimos anteriores da história política brasileira, dos anões de orçamento, da máfia do sanguessuga, escândalos de corrupção pesados na história do nosso país, foi institucionalizado pelo governo Bolsonaro para construir uma base alugada na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, na campanha, o governo que liberou os recursos, que construiu uma base alugada com os partidos do Centrão, que botou dinheiro do orçamento público na lata do lixo ou da corrupção, no caso do município do Maranhão, que foi extraído 500 mil dentes e tinha 40 mil habitantes, no caso de superfaturamento da Codevasp, no caso de 140 milhões para a mãe de um dos relatores do orçamento lá atrás, para a cidade dela, para beneficiá-la no processo eleitoral. No caso de venda de emendas de relator, noticiado inclusive pelo Fantástico, que ensejou um debate público, embora ainda não a cassação do mandato do deputado envolvido. E esse orçamento secreto, que o Bolsonaro tentou se afastar da campanha eleitoral quando foi ele que pagou e foi amplamente criticado pelo Lula, busca criar um mecanismo de sobrevivência com esse projeto de resolução. Um mecanismo de sobrevivência porque o Supremo está julgando uma ação do PSOL que declara ou que pede a inconstitucionalidade. O voto da ministra Rosa Weber é um voto muito duro, com a clareza de que esse orçamento é inconstitucional. E mesmo o projeto de resolução foi rechaçado pela ministra Rosa Weber, falando que era comprovação do delito. Aconteceu um delito nos últimos 4 anos, que é o fatiamento do recurso público para lambuzar alguns e construir uma base alugada na Câmara dos Deputados. Pois bem, os partidos que orientam a favor dizem que essa emenda, esse projeto de resolução, dá mais transparência. Que transparência pode ter um orçamento ao arrepio da lei, que uma parte dele é comandada pelo presidente da Câmara, tendo mais poderes que todos os presidentes da Câmara dos Deputados desde 1985, 88, digamos, quando se derrotou a ditadura civil-militar e se derrotou a nova república, se construiu a nova república, se derrotou a ditadura civil-militar. Nenhum presidente teve tanto poder como teve o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, junto com esse mecanismo absurdo do orçamento secreto. E se mantém essa figura dando ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, uma fatia, uma boquinha do bolo, no sentido de um percentual de livre escolha, para construir como quiser o seu poder dentro das câmaras, as suas reeleições, ou projetos dos partidos da base que o sustentam. O relator, da mesma maneira, não é um ajuste. Faltou recursos na saúde, teremos que... Não! É de livre nomeação, escolha aqui. E as bancadas parlamentares, todas, conforme o seu tamanho, conferindo a ideia de bancadas de primeiro e segundo escalão, que para nós não importa, porque a ideia de divisão igualitária era errado também, nós queríamos todos esses recursos na universidade, no sistema público de saúde, de forma republicana. Então, não se trata aqui de dividir igualmente, se trata aqui de reconhecer que vai ter uma figura do líder, que vai ficar sentadinho nas bancadas lá, dizendo, esse aqui vota comigo na bancada, me elegeu líder de tal partido, vou dar 20 milhões. Esse aqui não, vou dar 10 mil, eu não vou dar. Que isso? Que isso? A Câmara toda vai virar um balcão de negócios? Na liderança, nas presidências da Câmara e do Senado, com uma roupagem para tentar enganar o Supremo Tribunal Federal, ou pior, a sociedade que acompanha atenta esse maior escândalo de corrupção que se busca salvar com esse projeto de resolução, não com a nossa digital, não com o nosso voto, não com o nosso apoio, e aliás,
com a nossa denúncia permanente, torcendo para que o Supremo nos dê razão na segunda-feira.